Existence could be beautiful or it could be ugly, but that's on you. Fala galera do CompilaCast, estamos começando mais um episódio e hoje eu queria dizer que a gente vai procurar discutir um pouco sobre como entender, né, como é formulado o preço de um software. A gente sabe que é uma tarefa nada fácil, principalmente para profissionais que estão começando ou empreendedores que não entendem bem como isso é formulado. E no episódio de hoje nós temos dois convidados especiais, um estreando aqui no CompilaCast, que é o Leonardo, e gostaria que ele se apresentasse para todo mundo que está escutando. E aí galera, aqui é Leonardo Steck, vou estar participando desse podcast aí, ainda não tenho um bordão, mas vou tentar estar arranjando algum até o próximo episódio. Boa. E aí galera, aqui é o Erison. E é isso aí, também tem frase hoje não. Já tá com 5 episódios e ele tá sem frase já. Não sei o que é isso. Próximo episódio sem conta, ele vai passar um episódio de multa, tá ligado? Sem poder participar, tem que pensar numa frase. Não, vai ter que dizer 5 frases pra poder... Aí dentro. Fala aí galera, beleza? Eduardo aqui. E até quem vende banana precisa de software, cara. Aprendi isso ontem. Beleza, pessoal, aqui é o Bispo. E eu vou te falar, hein? Desenvolvedor freelancer já matou muito sonho de empreendedor. Lá vai de novo. Lá vai ele de novo, batendo nos freelancers. Tem tudo a ver com o tema do podcast. Fala galera, eu tenho uma estatística aqui que, assim, eu acredito que a cada 10 startups, 9 morrem porque tem um desenvolvedor freelancer criando o produto. E é isso, vamos continuar aí. Essa dupla Um levanta a bola e o outro corta, tá ligado? E é isso aí, galera. Quando o assunto é precificação em uma indústria, o cálculo às vezes é mais simples. A gente considera matéria-prima, maquinário, funcionários, cálculos administrativos, mas quando o assunto é precificação de software, é preciso levar em conta outras variáveis e que são bem mais difíceis de se avaliar e são mais subjetivas. Então você fica aí ligado que hoje, nesse podcast, você vai aprender bastante sobre isso. Para entender bem como funciona esse processo de calcular, né, a quantidade de esforço, o custo que um projeto de software demanda, Antero, como tem uma vasta experiência, né, com os clientes que ele já teve contato na vida, eu queria que ele explicasse um pouco esse processo para a gente começar esse podcast entendendo bem cada parte desse processo. Então, pessoal, de uma maneira mais simplista, né, e generalista, acho que a gente consegue aqui separar esse processo em algumas etapas, né, onde a primeira etapa é quando a gente chega junto com o cliente e tenta entender quais são as suas necessidades, já que nem sempre o cliente já tem bem definido ali quais são as funcionalidades que ele vai usar no sistema, quem são as pessoas que vão usar o sistema, às vezes é uma ideia, às vezes ele já tem um problema estruturado, mas ainda não sabe exatamente qual tipo de solução ele vai usar. Então a gente atua nessa primeira etapa para entender, né, qual é essa problemática e começar a estruturar qual é a solução que a gente vai dar para aquela problemática. E aí dentro desse problema a gente vai quebrando esse problema em problemas menores, digamos assim. Então, se a gente vai criar um e-commerce, por exemplo, o cliente está querendo vender pela internet. Vamos supor que a gente quebra em 3 funções. O cara tem que criar uma conta, tem que selecionar um produto, tem que realizar o pagamento, um exemplo. Então, a gente consegue fazer, né, quebrar justamente esse problemão em probleminhas, porque é muito mais fácil conseguir mensurar coisas pequenas, digamos assim, do que coisas grandes. Isso em relação a tudo, né? Você vai construir uma casa, é bem mais fácil você conseguir mensurar a casa em partes do que mensurar a casa inteira, digamos assim. Então, esse é o primeiro processo, né? Entender o que o cliente quer resolver e conseguir quebrar em partes menores, né? Seja fazendo um mapa mental, seja fazendo uma lista de histórias de usuários, seja quebrando em requisitos funcionais, não funcionais, enfim. Vai depender sempre de projeto para projeto, da maturidade do cliente e do que é que ele espera da gente. E aí depois, né, em uma segunda etapa, é usado esse briefing, enfim, esse material que foi gerado nesse primeiro momento, nessa primeira reunião, e é feito um alinhamento junto com um dos gerentes de projeto e alguns desenvolvedores, onde é discutido quais são os riscos envolvidos naquele projeto, quais são as funcionalidades que podem levar mais tempo para serem desenvolvidas, quais são as funcionalidades mais simples.
E esse processo dá para você fazer de várias formas. Uma das formas que você consegue usar é usando o Planning Poker, quando você tem algo mais estruturado, digamos assim, para codificar algo mais detalhado, e aí você consegue reunir realmente a equipe que vai desenvolver aquele projeto e conseguir entender o que é que pesa mais, né? E esse peso a gente usa um cálculo chamado de esforços, e aí cada esforço ele tem um custo fixo, e a gente costuma trabalhar de acordo com essa estimativa em cada uma dessas funcionalidades que o cliente solicitar. E uma outra forma de você fazer é por semelhança. Então, com fábricas de software mais experientes, que já desenvolveram vários produtos, não é comum uma pessoa chegar com um produto onde 90% do que o cara está querendo desenvolver ali já foi desenvolvido uma outra vez em um outro produto. Então, a gente faz basicamente uma estimativa por semelhança, né? Entender o tamanho do produto que o cara está querendo, fazer um comparativo com um outro produto anterior que foi desenvolvido e conseguir fornecer uma estimativa de custo para aquele projeto. Lembrando que, e aí eu acho que o Bispo até pode fazer alguns comentários em relação a isso, que é justamente o risco envolvido, né, em desenvolver um software. E que a gente tem o risco positivo e o risco negativo, né? E como é que a gente consegue equilibrar esses dois pontos. Uma coisa que eu ia falar é o seguinte, toda essa parte é uma parte muito técnica, né? E quem é empresário, nunca lidou com o desenvolvimento de software, ele geralmente não tem muito esse conhecimento dessa parte técnica, como que é para construir isso. Eu gosto sempre de fazer uma relação com o mundo natural nosso, né? Então, imagina que para construir um software, você precisa de profissionais qualificados que vão te dar um suporte. Mesma coisa que construir uma casa, né? Você vai precisar de um pedreiro, de um eletricista, de um encanador, de um engenheiro, de um arquiteto, para fazer tudo isso, né? Se você não tiver toda essa mão de obra, você vai ter uma única pessoa, que seria o pedreiro, né? Você imagina o pedreiro sendo encanador, sendo o cara que vai construir o tijolo, vai colocar a fiação, você vai ter um monte de problema. Por isso que é muito importante ter todo esse planejamento por trás, né? Então, acho que você ter um pensamento antes do que você quer fazer, ter um acompanhamento profissional do que realmente dá para fazer, porque geralmente quem quer construir algum projeto, a pessoa quer tudo, né? Ela fala assim, eu quero isso, eu quero aquilo outro, eu quero aquilo outro, e ela esquece que tudo isso tem um custo. E aí é bem isso que o Antero falou, né? Olha, para construir a gente faz a precificação com base em esforços, né? E aí quando vai ver, vai ser lá 5.000 esforços e vai levar 8 meses para ficar pronto. Não, cara, dá pra gente fazer picado, né? Então fala assim, vamos fazer uma primeira entrega de valor em 2, 3 meses, colocar para validar e ver se realmente vale a pena fazer isso. Esse é o modelo ideal. Só que assim, para que isso aconteça, tem que ter todo um planejamento, porque senão é desperdício de dinheiro, de noites de sono, de paciência, um monte de coisa. E eu acredito assim que para quem é empresário e está querendo, né, desenvolver e quer entender como é formulado esse preço, já que vocês dizem que tem que saber a quantidade de esforços. Os esforços, no caso, a gente quer saber quanto tempo de desenvolvimento vai levar, não é isso? É isso que eu queria saber, se vocês quiseram falar de esforços em relação a quanto tempo os desenvolvedores vão levar para fazer todas as funcionalidades e requisitos que o cliente quer. Isso. Imagina o seguinte, Jai. Imagina que você tem que construir uma casa, né? Você pode contratar lá o Luciano Huck e em uma semana construir a casa, decorar, deixar lindona, né? Ou se não, você contratar um profissional só e aí, em vez dele construir a casa em uma semana, ele vai levar, 8, 12 meses para construir. E aí vai ter toda uma demanda especial por isso, né? Você leva tempo para construir o projeto, né? Então, como que é calculado? Cada esforço, praticamente 1 hora. Só que tem esforços que são muito fáceis de fazer, então é menos que 1 hora, só que tem esforços que são muito difíceis de fazer. Então, são bem mais que 1 hora. Então, a gente calcula da seguinte forma, olha, você tem esse projeto aqui, tem essas funcionalidades aqui, essas funcionalidades a gente vai medir, funcionalidade tipo login social com o Facebook, um esforço, login social, outro esforço. Então, vai calculando para ter noção quantos esforços vai ter no projeto como um todo, entendeu? Entendi, sim. Essa pergunta é porque já ela fez uma pergunta, né, voltada, o que é que significa o esforço? É um tempo? É um custo? Isso. E aí é justamente isso que é fácil, digamos assim, explicar o esforço, porque ele é justamente essa fusão de tempo com custo, entendeu? Então, quando qualquer empreendedor, empresário quiser desenvolver algum software, ele tem que entender como será feito esse cálculo desses esforços. E daí isso, eu queria saber de vocês, assim, quais são os fatores que influenciam, né, nesse cálculo. Então, por exemplo, eu sei que quanto mais complexo um sistema, né, um software, mais esforço ele vai
exigir. Então, vamos definir o que é essa complexidade? Por exemplo, seria quantidade de funcionalidades, quais tipos de funcionalidades, por exemplo, influenciam nisso? No caso, só respondendo a tua pergunta anterior, por exemplo, muito se confunde quando a gente vai calcular um esforço. Imagina que os requisitos já chegaram à equipe de desenvolvimento e a equipe precisa agora estimar isso. A gente utiliza uma metodologia que o Antero citou no início, que é o chamado planning poker. É como se os devs estivessem jogando ali um jogo de baralho, só que basicamente eles vão colocar uma carta específica para estimar um esforço. E como o Antero falou, esse esforço ele é uma relação entre o tempo e o custo. É a melhor forma de calcular porque a equipe de desenvolvimento vai levar em consideração o que eles já desenvolveram, e aí vem a parte da semente. O quão difícil é isso, o quão difícil eles acham que é isso. E aí, quando a equipe inteira coloca essa carta na mesa, dizendo quanto esforço, aquele requisito específico que foi colocado em contexto, ele está sendo estimado, geralmente você tem uma discrepância. Então, você tem um dev que colocou que vai ter um esforço maior, um dev que vai ter um esforço menor, e aí, geralmente, o dev que colocou um esforço maior e o menor, eles tendem a se comunicar mais com a equipe para dizer o que eles acham, até chegar um denominador comum ali. Uma média, né? Isso. E aí, geralmente a gente utiliza a sequência de Fibonacci para isso, porque é mais uma convenção no meio do desenvolvimento de software. Entendi. Então, quer dizer que, por exemplo, o meu software é um e-commerce, aí vocês vão pegar uma funcionalidade, vamos supor que seja o carrinho de compras, montar o carrinho. Aí daí vocês fazem esse cálculo usando o Planning Poker de quantos esforços levaria para construir o carrinho do meu e-commerce, é isso? Isso, exatamente. E aí, assim, como o esforço é uma relação de tempo e custo, os devs vão levar em consideração, por exemplo, o que eles já desenvolveram anteriormente, toda a bagagem que eles já têm, e isso vai ficar uma coisa bem mais próxima do real, entende? Uhum. E é bem legal já, é o seguinte, quem tá tomando a decisão do projeto, fala assim, olha, eu sei que esse projeto inteiro custa, sei lá, 1.000 esforços, só que assim, eu consigo ter uma primeira entrega com 300 esforços e priorizar quais são esses esforços. Entendi. O que é mais importante de ser entregado primeiro, né? Assim, isso aí pode ser até alinhado com o cliente, né? Tipo, conversado que pode ser entregue primeiro e aí feita essa priorização dos esforços. Qual que é o valor principal que a empresa dele tem que entregar naquele projeto? Isso, tipo, né? o core do business do cara, por exemplo. Isso, e aí é entregar nessa primeira versão, justamente para que ele consiga sentir já uma relação com esse produto, para falar assim, olha, aquele esforço que eu tô previsto na quinta, quarta rodada de desenvolvimento, pode ser que eu jogue para a segunda rodada, ou pode ser que eu nem faça ele, entendeu? De acordo com essa análise. E, por exemplo, eu acho que é importante mostrar isso, porque geralmente quem é cliente que pede um orçamento e recebe tantas perguntas assim, às vezes não tem paciência de responder, de passar por essa fase de planejamento, às vezes não entende por que é que a equipe está fazendo tantas perguntas, né? É justamente para entender, de fato, como serão essas funcionalidades, para poder dar um orçamento mais fiel possível. Então, para quem é empresário, quer ter esse orçamento de um sistema, de um software, é super necessário detalhar o máximo possível do projeto para que esse cálculo de esforço seja feito de uma maneira correta. Eu acho que isso evita muita dor de cabeça mais à frente, não é? De não entender por que é que está sendo cobrado a mais ou a menos quando tem a exceção de uma funcionalidade que não foi falado no início do projeto. Totalmente, Jai. E aí, o que acontece? Geralmente, se essa pessoa que não tem essa paciência, não quer fazer esse planejamento antes, normalmente ela vai estar vendo o preço. E aí, até a brincadeira que eu fiz na apresentação, que o Antero fez também, quando a gente fala em preço, você vai estar contratando um desenvolvedor freelance. Só que, assim, o desenvolvedor freelance, ele não tem toda essa preocupação com o código, desculpa, com a entrega. Ele está preocupado só em fazer aquilo lá e partir para o próximo projeto. Né? O que precisa é realmente ter um comprometimento com a empresa e ter esse cliente ao longo do tempo fazendo as entregas para ele. Né? O freelancer não pensa nisso. E aí o que vai acontecer vai chegar uma hora que o freelancer não vai conseguir fazer a entrega ou vai receber um job muito mais interessante e ele vai deixar esse cliente na mão. E aí toda aquela preocupação que ele teve que ter no começo, que era importante para fazer todo um planejamento e sair executando, não vai fazer toda a diferença, porque ele não fez isso, entendeu? E eu complementando aqui, Bispo, essa parte que você falou, o interessante também é que geralmente o freelancer ele não tem
uma carga de projetos desenvolvidos. Né? Questão Então de- ele não tem a experiência para entender, por exemplo, se uma integração X é mais complexa do que uma integração Y. E quando você já fez de fato essas integrações, sua equipe já trabalhou com isso, a fábrica ela já tem um know-how, né, digamos assim, em cima dessas tecnologias, dessas integrações. E aí fica até mais fácil justamente fazer essa metrificação, essa estimativa. E quando é um freelancer que o cara nunca fez, geralmente ele vai imaginar alguma coisa ali, né? E aí às vezes foge muito da realidade na hora que ele vai de fato implementar. E às vezes falta experiência, né? Não vou citar as vezes que clientes já chegaram até mim com essa reclamação, né? O cara achava que era uma coisa fácil, se meteu a fazer, prometeu em fazer em 2 dias, depois não fez em uma semana, depois chegou um mês e aí o cara ainda estava enrolado dentro de uma mesma funcionalidade, entendeu? E às vezes o próprio cara não soube medir corretamente, não soube passar para o cliente essa expectativa, né? De prazo, enfim. Exatamente. Tem outra coisa também, que é, por exemplo, sobre o design, né? Eu já vi casos, assim, por exemplo, de pessoas que querem personalizar totalmente o seu sistema, deixar a sua cara, botar alguns efeitos massas, assim, né? Tal, para chamar a atenção. E tem pessoas que já não ligam tanto pro design, já querem uma coisa mais padronizada. Mas só para falar que, tipo, o design também ele vai influenciar no preço do software. Totalmente, porque quanto mais complexo for o design, a experiência de uso do usuário, do sistema, mais caro fica o software. Só que também, quanto melhor detalhado é o design do projeto, mostrando todas as funcionalidades, mais fácil é de fazer esse software e mais barato fica fazer. Por quê? Porque quando você começa a fazer um software direto com o desenvolvedor, sem o designer, o desenvolvedor é a mesma coisa que construir uma casa sem um arquiteto. A casa vai ficar pronta, só que ela não vai ficar bonitinha como um designer fez o projeto, ou como um arquiteto fez uma casa, entendeu? Acho que uma das coisas que a gente pode entender também é que existem 2 tipos de personalização aí que tu falou, né? Que é a personalização do cliente que está adquirindo o software e a personalização dos usuários que vão utilizar o software. Eu acho que isso impacta completamente no preço desse software. Entendeu? Por exemplo, você poderia dar um exemplo mais real, assim, para a gente entender? Por exemplo, a gente vai desconstruir uma aplicação web onde ela tem um X já todo pensado naquele tipo de usuário. Só que o cliente, ele precisa que o usuário ele tenha uma liberdade maior para adaptar o uso dele. Então, esse tipo de adaptabilidade de software, ele geralmente encarece esse produto, entendeu? É como se, tipo, eu escolhesse, por exemplo, eu vou citar aqui o Nubank de novo, que lá eu posso personalizar o menu de acesso. Eu posso personalizar o meu acesso rápido, o que vai ficar lá. Então, por exemplo, se eu quero fazer um software que ele tem esse tipo de personalização do layout, né, da interface, então ele fica mais caro. Sim, exato. Porque aí a gente não tem, como o Bispo falou, quando a gente tem tudo de forma descrita, isso agiliza o processo de desenvolvimento e os desenvolvedores entender que de fato precisa ser feito. E geralmente tem um design na equipe pronto para fazer isso. Mas quando a gente tem que jogar um software no mercado, onde o cliente final, o usuário final, ele vai adaptar o layout do software, isso geralmente é mais complicado. Então vai levar mais esforços. Sabe uma coisa que eu lembrei aqui também que eu queria falar? É que, por exemplo, a gente sabe que a quantidade de funcionalidades de um software influencia totalmente no seu preço. E eu lembrei de caso, eu acho que eu até já citei outra vez, que no caso o empresário, ele só queria fazer o lançamento do sistema com tudo, com todas as funcionalidades. Não importa se as funcionalidades não eram do fluxo básico, né, as funcionalidades principais. Por exemplo... Não era o 80-20. Isso, não era 80-20. Então eu acho que quem está escutando isso aqui também tem que entender, da parte de priorização, que não precisa você já colocar todas as funcionalidades que você pensa na vida, que você acha que vai fazer sucesso, de uma vez, porque isso vai custar mais, não é isso? Então já principalmente para quem é startup, né? Isso já leva àquele conceito de MVP que a gente citou nos outros episódios, que eu vou deixar novamente o link na descrição desse podcast, que é você entender e lançar a primeira versão do seu produto para que o mercado teste ele sem que você gaste demais. Então, se você já quer jogar todas as funcionalidades de uma vez na sua aplicação, você tem que entender que aquilo vai deixar mais caro. Por isso que é importante, né, fazer essa separação, priorizar, ver o que pode entrar
entrar depois, e só para, tipo, comprovar de que realmente isso deixa o custo mais barato, o custo inicial, né? Uma coisa importante, já é que exatamente isso que você está falando, de poder metrificar melhor, né? E saber o que vai lançar, o que não vai. Já conversamos com clientes que falam assim, não, eu tenho que lançar 100% aqui, ou no mínimo 80% disso, porque eu tenho certeza, e aí você vai ver, vai ficar muito caro, vai levar muito tempo para fazer, né? Em contrapartida, a gente já conversou com outros clientes que nem sabia que tinha que fazer isso, e aí ele topou fazer esse experimento em quebrar a aplicação, o desenvolvimento da aplicação. O interessante é o seguinte, né? Eu tenho muito tempo desse mercado, né? E eu vejo que as pessoas normais, a maioria das pessoas, elas não tem a menor noção o que é startup, não tem a menor noção o que é Scrum, todos esses termos que a gente convive diariamente com isso, né? Então, quando você fala para ela, você tem que fazer um MVP, fazer um lançamento rápido para ver o que realmente você tem que entregar de valor para o seu cliente, a pessoa fala, não acredito nisso. E aí o que é possível dela acreditar? É exatamente o custo. Né? Então, eu gosto de falar assim, olha, se você fizer isso daqui, vai custar 1 milhão. Só que se você fizer essa partinha aqui, vai custar 10 mil. Entrega esse valor com 10 mil, com 5 mil, com R$1.000, para que você consiga ter mais informações e aí sim conseguir desenvolver todo esse projeto que você tem em mente, entendeu? E aí isso é legal porque a vivência que a gente consegue ter de conhecimento de vários modelos de negócio, conhecimento de quais tecnologias, em vez de você falar assim, olha, eu vou fazer uma tecnologia Android e iOS nativa, aí você fala, putz, dá para você fazer um híbrido aqui que fica mais barato, ou senão você vai fazer uma aplicação web, app, que vai te ajudar melhor. Então tem várias formas de conseguir nortear esse cliente exatamente naquela primeira fase, que é o planejamento. Então já surgiu uma nova coisa aí para a galera entender, né? Que é o tipo da aplicação. No caso, tu falou aí de nativo e de híbrido, acho que é interessante até explicar para quem está ouvindo, né? A diferença disso, né? Quando é que o aplicativo, no caso só se enquadra aplicativos, né? Quando é que ele é híbrido, e quando é que ele é nativo? Fala aí alguém de vocês, que eu tô falando demais, gente. Fala aí, Erison. A aplicação nativa, geralmente, ela roda especificamente para aquela plataforma. Então, por exemplo, iOS e Android, você cria a aplicação nativa, desenvolve uma aplicação separada para cada um. Então ele já é feito para rodar naquele sistema específico, exatamente, né? E aí tem a questão de ser desenvolvimento de uma aplicação e para outra plataforma é praticamente outra aplicação que você tem que desenvolver, entendeu? Então são equipes separadas. Ou seja, não dá para atingir todos os tipos de sistemas operacionais. Exatamente, exatamente. E já uma aplicação híbrida, você desenvolve uma única vez, então uma única equipe pode trabalhar naquele código e ele pode rodar em várias plataformas. Basicamente é isso. Quais são as linguagens, Erison, de desenvolvimento nativo que tem? Para iOS tem o Swift, tem o Objective-C, né? E para o Android tem o Java e tem o Kotlin, né? O interessante é que quando você desenvolve o código nativo de um aplicativo, você vai ter 100% das funcionalidades daquele aplicativo casado, né? E aí você tem que ter, tipo, um time específico para Android e um time específico para iOS. Tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado bom do nativo é justamente porque ele vai estar casado ali com o sistema operacional. Aquela linguagem, aquela tecnologia, ela foi desenvolvida para aquele sistema operacional, para o iOS ou para o Android. Então, em questão de performance, talvez isso, com certeza, tem que ser levado em consideração, né? Existe um caso, pode falar. Tem a questão de precisar de duas equipes, e aí talvez em questão de preço, né, de desenvolvimento, custo de desenvolvimento seja seja maior. E até grandes empresas, né, Erison, estão começando a adotar bem mais o híbrido do que o nativo. Então, eu acho que não só o custo é definitivo para isso, né? Exato. Tem a questão do custo, mas também, por exemplo, hoje em dia já tem tecnologias híbridas que funcionam com uma performance bem próxima do nativo. Então, tem várias outras questões que tem que ser levada em consideração, né? Uma coisa interessante sobre o híbrido e nativo ainda é, por exemplo, o Instagram, que é uma startup que todo mundo conhece, foi feita por um brasileiro, né? Ela lançou a primeira versão dela em iOS apenas. Ela levou, se não me engano, 2 ou 3 anos para lançar em Android, né? E no dia que ela lançou em Android, parece que em uma semana ela dobrou de tamanho, porque ela é muito mais... a capilaridade do Android é muito maior, entendeu?
O público é bem mais amplo. Em contrapartida, o Instagram, que pertence ao Facebook, o Facebook ele é desenvolvido numa linguagem nativa. Desculpa, nativa não, híbrida, que é o React Native. React Native. Que é exatamente para conseguir abranger mais essa capilaridade de pessoas. Ou seja, é outra coisa para quem tem aí o projeto de lançar uma aplicação, é pensar, né, para qual plataforma ou para quais plataformas quer disponibilizar. E eu acho que o cliente, sei lá, às vezes é bom explicar isso, porque às vezes o cara, sei lá, vem de uma indicação, sei lá, conhece um desenvolvedor, alguma coisa assim, e o cara indicou, faz isso aqui nativo. Mas a fábrica de software ela sempre vai tentar explicar exatamente, tipo, por que a ideia dele é mais interessante usar um híbrido, entendeu? Ou por que seria mais interessante usar um nativo. Porque às vezes o cliente não sabe. Com certeza, às vezes, a maioria das vezes o cliente não sabe disso, né? Eu acho que nesse caso aí tem a ver muito também com conhecer o público que vai usar, né? Exato, Saber qual Você é tem o que conhecer quem é o cliente do cliente, né? qual é o tipo de ferramenta que ele usa, qual é o tipo de celular que ele tem. E saber também o objetivo final, né? Onde é que quer chegar. So what you do when you cut them in pieces, you're actually going to show this, and then your customer is going to say, interesting, I want that feature, but I don't want that feature. So that means that you have time to develop the features that your customers are willing to pay for. Uma informação muito importante sobre essa decisão de tecnologia é exatamente pensar o seguinte, olha, você tem que escolher uma tecnologia que está crescendo, né, que tipo, você tem uma grande quantidade de profissionais que dão suporte a ela, então ela vai evoluir, porque se você escolher uma tecnologia que vai morrer e tá perdendo suporte, ou senão ela é muito nova e você não sabe a maturidade dela, o que vai acontecer, cara, você pode escolher uma tecnologia que daqui a 6 meses não vai existir mais, ou se... ou vai ser muito difícil encontrar profissional para manter aquilo, e, enfim. Mas aí, como prever que vai morrer? Não dá para prever que vai morrer, Eduardo, mas, por exemplo, o Swift do iOS, que é uma linguagem... todos os desenvolvedores ou todo mundo da área de tecnologia sabe que, por exemplo, tem mais gente estudando React Native, que é híbrido, e Flutter, que é híbrido, do que Swift, entendeu? Então tipo, profissionais automaticamente, Swift, por exemplo, você deduz são bem mais caros. Você deduz que o Swift é bem... não tende a morrer, mas o Swift vai ser bem mais caro, entendeu? Porque o profissional vai ser mais escasso, automaticamente ele vai ser mais caro, entendeu? Então, por exemplo, vamos supor que tem o lobo solitário, desenvolvedor freelancer, como fala o Bispo, que esteja programando em Ionic. Se o empresário chegar para ele pedir um sistema, ele não vai falar, eu estou usando uma tecnologia aqui que vai ser difícil você encontrar outra pessoa que use ela, entendeu? Então, eu acho que já é outro ponto para... eu vou contratar um desenvolvedor freelancer, mas deixa eu contratar um consultor, pelo menos, para ver se aquele cara vai garantir a perpetuidade do meu negócio, né? Ou então, de fato, contratar uma fábrica de software que tenha a garantia de profissionais mais atualizados e que vai manter aquele sistema por um bom tempo. Sim. Eu já contratei freelancers que eu tive problema exatamente com essa linguagem, a Ionic, que não funcionava, tipo, câmera, não funcionava teclado direito, dependendo do celular. Eu tive problema com outra linguagem, da Microsoft mesmo, para mobile, e um ano depois a Microsoft descontinuou o código, parou de dar suporte, e eu falei, perdi tudo, né? Eu vou ter que refazer, vou ter que reescrever tudo que eu tenho. E daí mais custo, né? Mais dinheiro saindo do bolso. O bom planejamento é economia de dinheiro. O mau planejamento sente e chora. É uma criança que acabou de nascer que vai chorar o tempo inteiro querendo o dinheiro. E daí, você citou o uso de câmera, e eu lembro até que numa conversa que eu tive com o Antero um tempinho atrás, ele citou, né, Antero? É que esse acesso a hardware também é uma coisa que influencia bastante no custo, né? Você poderia explicar mais, a galera aí que trabalha desenvolvendo acesso a câmera, GPS, galerias. Dependendo da tecnologia usada, por exemplo, o React Native, por exemplo, você consegue ter acesso a funções do hardware, né? E mesmo assim... Eu acho que o que ela tá questionando é, tipo, se isso torna mais caro e como torna mais caro, entendeu? Isso mesmo. Não, mas... Por exemplo, eu quero lançar um aplicativo, mas eu quero, por exemplo, que no meu aplicativo
a pessoa faça o upload de fotos direto da galeria, ou então que no meu aplicativo tenha uso de geolocalização, que eu possa Eu acho tirar que uma não torna foto. mais caro por exemplo, por ter acesso à câmera ou algo assim. Eu acho que isso é uma funcionalidade que, por exemplo, tem que ser estimada como qualquer outra, né? Mas não necessariamente por acessar a câmera, então vai ser mais caro. Uhum, entendi. Eu acho que o que tem que ser levado em consideração também, além do que Ellison falou, é porque a gente está trabalhando aí com uma imensa quantidade de dispositivos, né? E, além disso, com sistemas operacionais diferentes. Então, se é nativo ou híbrido, tem que ser levado em consideração justamente se essa aplicação vai funcionar nesses dispositivos. Uhum. E quanto, por exemplo, aqui, se o sistema precisa de ter um pagamento, cara, depois da pandemia, tanta gente está procurando o e-commerce, tanta gente, depois não, porque a gente ainda está vivendo ela, né? Mas, assim, a quantidade de pessoas que estão procurando e-commerce, assim, aumentou drasticamente. Então, e-commerce também tem pagamento, né? E eu sei que, por exemplo, para você colocar emissão de boleto no sistema, pagamento de cartão de crédito, tudo isso envolve integrações com o sistema desses bancos e outros tipos de tecnologia. Então, Isso, para ter integrações essa comunicação, deixa mais, o custo também eleva um pouco, né? Deixa mais complexo. E isso vai variar bastante porque, por exemplo, vai depender muito que plataforma externa vai ter essa comunicação, porque pode ser que a equipe já tenha conhecimento em alguma plataforma externa e aí entra aquela ideia que a Antero falou de semelhança. Se a equipe de desenvolvimento já tiver alguma coisa ali desenvolvida daquela forma, beleza, isso vai ser mais tranquilo e os esforços vão ser menor. Mas, por exemplo, se a plataforma que o cliente quer é uma plataforma extremamente nova, a equipe vai precisar estudar a documentação dessa plataforma, entender tudo que essa plataforma tem de recurso, e isso vai demandar mais tempo. Às vezes a integração com a plataforma não é tão simples, então, tipo, tem várias questões. Integrações, de maneira geral, são complexas, São bem né, digamos assim. complicadas, E, geralmente, o cliente não quer só o cara inserir o dado do cartão, fazer um pagamento e o produto tá entregue. Ele quer que salve o cartão para usar na segunda vez. Às vezes tem uma recorrência que ele quer que fique sendo cobrado. Vai depender muito do modelo de negócio. Às vezes o cara quer um split de pagamento, que quando o cliente faz o pagamento, já divide entre outras pessoas. Então, acho que é muito relativo, entendeu? Em relação à integração. Tem integrações simples, pequenas, e tem integrações gigantes, entendeu? Mas, de regra geral, quanto mais integração, mais complexo você torna o sistema, até para manter, e você garantir que todas as integrações estão funcionando bem, digamos assim. Até porque você vai estar dependendo também de sistema que foi desenvolvido por outras pessoas, terceiros, né? Então, se houver uma mudança lá, do outro lado, vai afetar o sistema do cliente. Nesse caso, a gente está falando aí de uma parte de suporte, né? Porque a empresa que desenvolveu o sistema vai ter que dar suporte a isso. E acredito que é muito difícil a gente encontrar hoje em dia, por exemplo, um freelancer que esteja disponível para continuar dando suporte a uma plataforma, né? Como o Bis falou, geralmente o freelancer ele desenvolve, coloca o dinheiro no bolso e parte para outro freelancer. Então, o freelancer é o verdadeiro GP, gerente de projetos, né? Então, o cálculo de suporte, né, do sistema também está dentro desse orçamento que a empresa passa para o empreendedor, o empresário, né? Se o suporte vai junto, se vai precisar dar uma manutenção, se não vai precisar, se o cliente tem essa equipe, tudo isso é analisado. Isso. E o grande ponto, né, aqui da precificação é justamente isso. Não é só pegar a demanda do cliente e precificar. É justamente já fazer essa avaliação prévia do que a gente imagina que vai sair mais barato, digamos assim, com um custo-benefício melhor para o cara, entendeu? E às vezes tem uma coisa mais barata que vai funcionar melhor para ele, vai entregar valor e o cara não sabe porque o primo dele, que é desenvolvedor, falou que era para ele usar PHP, por exemplo. Isso. E fazendo um link com essa informação que o Antero passou, você comentou uma coisa muito interessante já. Você falou da funcionalidade de meios de pagamento. Tem uma coisa que vai entrar no ar no Brasil daqui 2 meses que vai mudar tudo de meio de pagamento. Só que assim, eu mesmo estou envolvido com isso há 2 anos atrás. E eu estou falando, tem o Pix, vai mudar. É outro mundo que a gente nem sabe, né? Agora que as pessoas começaram a saber. Quando você está linkado com uma fábrica de software, com gente que está ligada com inovação, ele já está vendo o futuro, né? O Pix acontece agora em novembro, né? Você tem outras coisas que vão acontecer ligado ao mercado financeiro, como o Open Bank, também que vai acontecer. Sim. E isso vai permitir, por exemplo, o mercadinho de bairro virar um banco. Aproveita, Bispo, e fala resumidamente o que é esse Pix para a galera que está escutando. Inclusive me cadastrei hoje, viu? Bom, o Pix, ele é uma nova opção
que o Banco Central criou de transferência eletrônica, tá? Para vocês entenderem. Do mesmo jeito que, sei lá, nos anos 70 existiu o cheque, aí depois criaram o DOC, depois no começo dos anos 2000 criou o TED, agora vai ter o Pix. O Pix, ele esse meio de pagamento do Banco Central, e diversas empresas estão entrando dentro do Pix, são mais de 900 empresas que vão fazer parte já nessa primeira versão, onde que você vai fazer a transferência do dinheiro e ele vai cair em 10 segundos na conta da pessoa. E o custo para isso vai ser a cada 10 transações, 1 centavo. Ou seja, você não vai pagar mais R$20 por TED que você paga no seu banco, porque vai sair de graça. Vale a ressalva de que pode ser feito qualquer hora, final de semana, sábado, domingo, de madrugada, não tem mais aquele enchimento de saco de você precisar o seu dinheiro tá na sua empresa, e aí, puta, bicho, não peguei, cara, hoje é sábado, só vou poder pegar a segunda. Você fica o final de semana se fudendo, entendeu? Você vai poder fazer a transferência. Cara, nossa, que coisa mágica, cara. Não, que pariu, velho. É muito mágico, por exemplo, eu tenho conta em uns 4, 5 bancos, eu não sei o número das minhas contas. O número da sua conta do Pix vai ser o seu código de identificação, que é o seu celular ou o seu e-mail. Isso você não esquece. Então, vai ajudar muito, muito. Olha, tanta coisa que a gente já debateu hoje, né? Design, quantidade de funcionalidade, se vai ser um aplicativo, se ele vai ser híbrido, nativo, se vai ter acesso a hardware, API externa, manutenção, suporte. Eu quero saber se tem mais alguma coisa que influencia no custo desse sistema para ser avaliado. Lembrei de uma coisa, gente. Disponibilidade offline. Porque a maioria dos aplicativos e sistemas, eles rodam na web, né? Assim como na internet. E eu sei que tem essa possibilidade também da aplicação continuar funcionando offline. Basicamente, assim, falando em precificação, isso vai interferir diretamente no preço do software, essa disponibilidade offline, porque a gente está falando basicamente o seguinte: vai ter dados que vão ser guardados de forma offline que em algum momento vai precisar ser sincronizado, certo? Então, essa sincronização ela pode acontecer de diversos fatores, entendeu? Quando o usuário tiver uma conexão com a internet mais estável. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, porque é muito perigoso você guardar versões de dados offline e outra versão de dados online, e aí você tem que sincronizar isso, pode acontecer alguma inconsistência. Então, isso demanda muito cuidado na hora do desenvolvimento. Então, com certeza vai demandar mais esforços também. Mas que tipo de consequência pode acarretar lá, assim, tipo... Por exemplo, uma duplicidade de código, ou um código que está, por exemplo, online, disponível para todos os usuários daquele sistema, não tá disponível offline ou vice-versa, isso vai acontecer porque a gente não tem uma consistência mesmo dos dados, entende? Quer ver uma coisa muito simples que pode acontecer? Imagina que você tem um aplicativo que é de e-commerce, né? E eu e você estamos fazendo a compra exatamente agora. Sendo que eu comprei o pedido número 1 e você foi comprar também, só que você ia ser o pedido número 2. Só que a hora que eu fui realizar a minha compra, eu fiquei offline e aí eu realizei o pedido número 1 e você realizou o pedido número 2. O número 1 também. Só que eu comprei fraldas para minha filha e você comprou uma cerveja. Aí chega na minha casa uma cerveja e na sua casa fraldas, né? Duas pessoas vão apanhar, né? Uma das pessoas vai apanhar e você não sabe quem. Muito importante isso. Que é justamente isso que gera a duplicidade de dados, né? Então, assim, existe um cuidado a mais quando se trata de um desenvolvimento de uma plataforma que vai ter uma disponibilidade offline. Entendi. Por exemplo, eu dei esse exemplo exatamente de e-commerce porque a gente tá com um caso exatamente disso, que você precisa ter uma disponibilidade offline exatamente porque a região que esse cliente vai estar não tem atendimento de 3G, ou de 4G ou de 5G. Então, ele precisa realizar esse pedido e assim que entra numa conexão de internet, ele vai fazer esse upload de informações, né? E aí, geralmente, se você precisa de algo desse tipo, não vai ser uma solução de web aplicativo ou que vai te atender. Tem que ser um aplicativo mesmo que ele vai guardar as informações dentro daquele device. Verdade. E daí eu também lembrei de outra coisa em relação a pagamento, que o Antero falou, por exemplo, se for ter que guardar os dados do cartão, ou algo do tipo. E pensando nisso e lembrando da LGPD, né, na Lei Geral de Proteção de Dados, tem que ter um reforço bacana em relação à segurança, né? Nesse caso, Jai, só para te cortando aqui, mas geralmente a gente não guarda os dados, né, no banco de dados do cliente. Então é justamente para isso que são feitas as integrações, digamos assim. E aí esse gateway, que já tem todas as certificações, enfim, adequações com a parte de meio de pagamentos, acho
que até o Bispo pode aí citar uma das certificações, acho que é ICP, alguma coisa assim, ou é ISO. Eu sei que tem uma ISO, tem, enfim, várias certificações que são aplicadas, né, nesse processo, e aí a gente não precisa adequar o sistema do cliente, o que deixaria ele mais caro, entendeu? Para guardar esses dados de cartão. E aí a gente já usa as integrações que fazem o pagamento para guardar os cartões lá, entendeu? E aí a gente só recupera essas informações. E quando a gente recupera, a gente não tem informação de fato do número, por exemplo, do cartão. A gente só tem acesso, por exemplo, aos 4 últimos dígitos e uma referência daquele cartão. E aí quando o cliente seleciona para pagar, ele não seleciona de fato o número, e sim a referência. E aí a gente já tem essa garantia em relação ao LGPD, a gente já dá essa segurança para o cliente, digamos assim, para ele não se preocupar em guardar esses dados de cartão na sua aplicação, entendeu? Cara, eu só tô com uma frase aqui na minha cabeça que eu preciso falar logo. Quando a esmola é grande, o santo desconfia. Não é? Eu sempre escutei isso. Então, assim, minha gente, preço de software barato demais, desconfie que falta segurança, falta manutenção, que vai lhe faltar suporte, que o código vai estar mal feito, que futuramente você pode ter um grande prejuízo. E a gente tá botando aqui as cartas em jogo para ver tudo que influencia. Então, quando você chega numa fábrica de software e vai pedir um orçamento, por exemplo, isso não importa o lugar que você vá. Uma equipe de responsabilidade, ele vai fazer o empreendedor entender cada um desses fatores que vão influenciar o valor de um sistema para ele. Então, assim, quem estiver escutando esse podcast hoje está ganhando aí um vasto conhecimento para não ser, inclusive, enganado, né? Para onde for, vai ter que se preocupar com isso e, com certeza, vai garantir que seu sistema tenha uma perpetuidade maior e que não venha a ter grande prejuízo na frente. E quando a gente fala de precificação, está diretamente ligado também à questão da qualidade de software. A gente viu hoje inúmeros fatores que podem influenciar na precificação do software. E imagina assim, não existe ninguém que faça tudo de forma perfeita e ninguém que seja bom em tudo ao mesmo tempo. Então é muito difícil, eu acredito que seja impossível você encontrar, por exemplo, um freelancer que vai se preocupar com todos esses pontos que a gente conversou hoje. Então, para que você tenha uma equipe multidisciplinar, onde você tem um design específico para design, um cara que está ali, que estuda isso a vida inteira, você tem desenvolvedores focados diretamente nas tecnologias que você está implementando, é muito diferente, entende? Sim. E assim, cada profissional tem seu custo, cada empresa tem seu custo, seus métodos, né? Então, assim, realmente é uma coisa que varia muito. Como você disse, tem aquele cálculo de esforços. Então, os desenvolvedores que têm mais experiência podem precisar se esforçar menos e os que têm mais ou menos experiências precisam se esforçar mais. Tudo isso realmente vai variar bastante, mas o que a gente está procurando debater hoje é mostrar como isso é montado, né? So what you do when you cut them in pieces, you're actually going to show this and then your customer is going to say, interesting, I want that feature, but I don't want that feature. So that means that you have time to develop the features that your customers are willing to pay for. Vocês que estão mais envolvidos aí com o comercial, eu sei que tem muita gente que pode chegar para vocês e dizer assim, ei, quanto é que custa para criar um aplicativo? Porque já chegaram muitas pessoas e fizeram essas perguntas para mim e eu mesma fiquei sem saber como responder. Não é? Então, Bispo, se alguém chegar para você e falar assim, Bispo, quanto é que custa um aplicativo? O que é que você responderia? Essa pergunta eu respondo toda semana. E a outra pergunta que eu respondo é onde que eu acho o desenvolvedor para contratar? Né? Assim, são as duas perguntas que não param de me perguntar. E assim, como que eu respondo sempre? Eu falo assim, olha, um aplicativo vai variar de 10 mil a 1 milhão, ou senão você pode ter tipo o Facebook que tem uns 200 desenvolvedores lá e ainda tá pagando para desenvolver. Né? Porque uma aplicação não tem fim, tá? Mas eu acho que um preço legal para começar seria em torno de 30, 40 mil reais. Você já consegue ter um bom aplicativo com todo esse planejamento inicial, um bom designer, e aí ter mais alguns meses de planejamento. Conforme você vai colocando novas funcionalidades, e aí vai aumentando mais a hora de desenvolvimento, e aí vai ficando um pouquinho mais caro. Mas eu acho que a partir de 30, 40 mil reais, você já consegue ter um excelente produto com uma excelente entrega. Lembrando que depende de tudo isso que a gente falou, né, no episódio. Depende até se ele já tem algum projeto em andamento ou não. A palavra para tudo, como a gente diz, sempre depende. São vários fatores a se analisar. Por via das dúvidas, é só entrar em contato com o consultor e tirar todas as suas dúvidas, escutar o podcast. O melhor que tem a se fazer é nunca tomar uma decisão precipitada e não cair nas mãos de lobo solitário, segundo o Bispo.
Não, Aí gosta... se cair na mão de lobo solitário vai ser excelente, porque em vez de sair de 30, 40 mil, vai sair 80, 90 mil, porque vai ter um monte de reparo a ser feito, ou senão tem que jogar tudo fora. Caralho. Então, uma coisa interessante também, gente, é o seguinte, todo mundo que for contratar desenvolvimento de software, ele tem que ficar atento para saber que se a pessoa com quem ele está contratando isso, no caso uma pessoa jurídica, tá? É a pessoa jurídica que está fazendo. Porque eu já vivi muitos casos de contratar uma empresa e essa empresa terceirizar com outra empresa, que é uma fábrica de software, ou até mesmo um desenvolvedor freelance, e aí deu um problema na aplicação e sumiu, né? O desenvolvedor freelance sumiu e a empresa que eu contratei, aí vem à tona e fala, então, eu não conheço de programação, eu não entendo isso. Então, assim, nessa hora que já deu ruim, né? Já tá voando no ventilador, é péssimo, porque já pagou um monte de dinheiro e você vai estar sofrendo um monte de consequências. O ideal é sempre jogar limpo, né? Falar assim, olha, eu não tenho experiência com desenvolvimento, a gente vai precisar contratar uma empresa terceira. E aí coloca essa empresa terceira para exatamente tocar esse projeto e andar em paralelo. Por quê? A empresa que faz o desenvolvimento, ela não tá nem aí com a parte de marketing, com a parte de planejamento estratégico direto com essa parceria. Ele quer realmente ajudar o projeto e ter uma vida muito longa nesse projeto, né? Então, o meu conselho é ir para sei lá, consultores de inovação, agência de publicidade e marketing, tenha boas fábricas de softwares parceiras que vai conseguir ajudar demais a entregar qualidade para os seus clientes. Show. Gente, esse foi o nosso podcast de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenham sanado as dúvidas de vocês. Inclusive até profissionais que são da área de tecnologia, que também têm dúvida do que avaliar, de quanto cobrar. Eu acredito que pequenas empresas de desenvolvimento também que estão começando podem se basear, né, nesse processo, nesses argumentos, e buscar também ser claro, né, com os seus clientes, quando alguém chegar a pedir algum orçamento, mostrar os fatores de risco, o que eles devem avaliar antes de tomar uma decisão. E não apenas querer vender o seu peixe, né? Porque tem gente que só quer vender, quer que o cliente pague, mas não avalia se realmente é a necessidade dele, se vai garantir que o negócio dele realmente vai para frente. E é isso, galera. Esse foi mais um CompilaCast, um compilado de ideias de empreendedorismo e tecnologia para você. Esse podcast foi produzido por EasyFeed, soluções em produção de podcast.